Capítulo 16. Dizal do tempo. Neste capítulo quero continuar te trazendo boas notícias. Estamos chegando ao M dessa jornada. Mas ainda precisamos entender sobre o tempo de espera entre a promessa e a sua realização plena. Perceba que a maior revelação que podemos receber é que o tempo e a promessa de Deus já foram selados em Cristo. Deus, o mesmo ontem, hoje e para sempre, não muda e suas promessas são eternas. Entretanto, há uma diferença em como essas promessas nos alcançam após a vitória de Cristo na cruz. Pense nas promessas descritas em Deuteronômio 28. Elas falam de bênçãos grandiosas, prosperidade, saúde, proteção, favor. Mas, sob a antiga aliança, essas bênçãos dependiam da nossa capacidade de obedecer à lei. Aquele que obedecesse perfeitamente receberia as bênçãos, mas quem falhasse estaria sujeito às maldições. A relação era clara: obediência resultava em bênçãos, desobediência traria maldição. Mas algo mudou. Com a morte e ressurreição de Cristo, essas promessas foram conquistadas de uma vez por todas. Agora, elas nos pertencem não porque conseguimos obedecer perfeitamente, mas porque Cristo obedeceu em nosso lugar. Ele cumpriu toda a lei, em sua perfeita obediência, conquistou para nós todas as bênçãos prometidas. Assim, hoje, as bênçãos de Deuteronômio 28 são uma herança direta nossa, e não dependem mais do nosso esforço ou sacrifício em obedecer. O que antes era condicionado à nossa performance e humanamente inatingível, agora nos é dado pela obra consumada de Cristo. Mas, por favor, ao ouvir isso, não caia no engano de fazer pouco caso disso e achar que a sua obediência pode valer mais do que o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Entenda de uma vez por todas, nada do que você achar que consegue fazer para agradar a Deus vai superar o que Cristo já fez na cruz. Não se trata mais de cumprir regras ou seguir mandamentos para ganhar o favor de Deus. A obediência de Cristo foi creditada a nós, e, por isso, diante de Deus, é como se já tivéssemos obedecido. As promessas já nos pertencem. Tudo aquilo que sempre desejamos no âmbito natural, prosperidade, saúde, segurança, paz, Jesus já conquistou e nos entregou como herança. 2 Coríntios 1:20 arma isso claramente: não importa quantas promessas Deus fez, todas encontram um sim em Cristo. E é por isso que, por meio de Cristo, respondemos também, para a glória de Deus. Isso quer dizer que todas as promessas de Deus encontram sua consumação e realização em Cristo. Em Cristo, já recebemos um sim divino. Já está feito. As promessas não são mais um ideal futuro que precisamos alcançar. Elas são uma realidade presente que recebemos pela fé. E é aí que o tempo entra em cena. Muitas vezes, vivemos com a sensação de que as promessas de Deus ainda estão por vir, que precisamos esperar algo no futuro. Isso acontece porque ainda experimentamos o tempo Cronos como seres humanos. Ainda passamos por processos, ainda vivemos sob a dinâmica do tempo cronológico. Porém, não precisamos viver em ansiedade, pensando que algo ainda precisa ser feito para que as promessas se realizem. Podemos viver confiantes de que tudo já foi conquistado e que o tempo agora é uma questão de manifestação, não de conquista. Mas, ao falar da manifestação dessas promessas, surge uma pergunta importante: como entender o processo de Deus em nossas vidas? Não, se em Cristo todas as promessas já nos pertencem, por que nem sempre vemos o cumprimento delas imediatamente? Será que isso significa que ainda precisamos fazer algo ou que estamos sendo julgados pelo que falta em nós? Deixa eu te contar uma fase da minha vida com meu pai e talvez você se identifique. Por muito tempo, vivi uma situação que, olhando agora, era claramente o meu Ismael. Eu tinha tantos sonhos e planos, e queria que todos se realizassem rapidamente. A ansiedade de ver esses sonhos materializados me levava a pedir ajuda ao meu pai. Eu pedia dinheiro para ele, e ele sempre cedia, mas não antes de reclamar muito, o que me deixava com um misto de vergonha e culpa. Ainda assim, cada vez que ele me ajudava, eu acreditava que estava vivendo meu Isaac, um presente de Deus, algo que parecia ser o que eu tanto esperava. Porque, veja, Ismael, à primeira vista, pode se parecer com Isaac, e muito. Na história bíblica, foi de Ismael que Abraão ouviu pela primeira vez a palavra pai. Ismael foi fruto de uma tentativa de antecipar a promessa, de trazer à realidade algo que parecia certo na hora,
mas que, no fundo, era um desvio do plano de Deus. Ele parecia a resposta, mas não era. E na minha vida, essa dependência do meu pai também parecia ser a solução para meus problemas. Afinal, o dinheiro estava ali, os projetos estavam se movendo. Mas, no fundo, era tudo Ismael. Parecia certo, parecia um presente, mas cada vez que essa ajuda vinha, junto dela vinham frustrações, dores de cabeça e dívidas que me deixavam mais perdido do que antes. E não apenas eu, mas meu pai também sofria. Eu me lembro de um momento de clareza, uma revelação que me atingiu como uma onda. Eu percebi que, ao insistir em viver dessa maneira, eu estava matando meu pai emocionalmente. Estava colocando um peso sobre ele que não era justo, que ele não precisava carregar. E, pior ainda, eu estava me afastando da verdadeira experiência que Deus queria que eu vivesse. Eu estava tentando forçar o tempo de Deus, criar atalhos, como se isso pudesse me poupar da espera, mas o resultado era sempre o mesmo: frustração. Foi nesse momento que decidi que precisava mudar. Cheguei ao meu pai, com o coração pesado, disse a ele que nossa relação precisava mudar. Eu não podia mais ser dependente daquela forma. Disse que eu precisava viver a minha vida, com Deus, esperando por minhas próprias experiências sobrenaturais, quando no tempo certo. A relação com meu pai precisava voltar a ser de pai e filho, livre desse fardo financeiro e emocional. Era hora de eu esperar pelo meu Isaac, pela verdadeira promessa, que vem de Deus no tempo certo e que traz alegria e realização, não frustração e peso. Esse esperar em Deus que me rero seria um tempo de amadurecimento profissional e domínio da gestão financeira pessoal e profissional. O meu papel sabendo disso se torna de arrependimento. Trazendo aqui uma clareza, arrependimento vem do original metanoia, que significa mudança de mentalidade. Não necessariamente acompanhado de choro cinematográfico, mas de mudança de mentalidade. Naturalmente, toda atitude errada que eu estava tendo em relação às finanças vinham de crenças erradas e que foram instaladas em algum momento da minha vida. Crenças erradas geram atitudes erradas. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver na minha mente a crença de que pedir dinheiro emprestado ao meu irmão é normal, o farei continuamente. Quando me deparo com a palavra, ela diz que não pedirás emprestado, mas emprestarás a muitos. Olha que contraste, percebeu? Costumamos associar o tempo de espera com o deserto de maneira negativa, o que é uma perspectiva equivocada. O deserto, na verdade, não é um lugar de ausência de Deus, mas um local de transformação, preparação e intimidade com Ele. Muitas vezes, enxergamos o deserto como um período de escassez ou solidão, mas o deserto bíblico é onde Deus nos molda e nos ensina a depender inteiramente dele. Jesus, mesmo com sua popularidade sendo o Filho de Deus, frequentemente buscava o deserto, um lugar de solitude, mas não solidão, para falar com o Pai. Vou colocar aqui pelo menos 9 citações que vão encher seu coração de verdade. Jesus se isolava ou buscava o deserto para orar e ter comunhão com o Pai várias vezes ao longo dos evangelhos. Aqui estão as principais citações, com a quantidade de vezes em que isso é mencionado. 1 Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aqui Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado, mas também para se preparar espiritualmente antes de iniciar seu ministério público. 2 Mateus 14:13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Após a morte de João Batista, Jesus se retira para um lugar deserto, buscando estar a sós. 3 Mateus 14:23. E, despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar a sós. Ao cair da tarde, lá estava ele, sozinho. Jesus frequentemente buscava solitude, como nesta passagem após alimentar os 5.000. 4 Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus se isola em um lugar deserto pela manhã cedo para orar. 5 Marcos 6:31. E ele lhes disse: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus não apenas se retira, mas também convida seus discípulos a fazerem o mesmo, buscando descanso e comunhão. 6 Lucas 5:16. Mas Jesus retirava-se para os desertos, e ali orava.
Esta passagem enfatiza que se retirar para orar era um hábito constante de Jesus. 7 Lucas 6:12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte orar, e passou a noite em oração a Deus. Aqui, Jesus se isola no monte e passa a noite inteira em oração. 8 Lucas 9:10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e se retiraram à parte, para uma cidade chamada Betsaida. Mais uma vez, Jesus se retira com seus discípulos para um lugar isolado após um período de ministério. 9 João 6:15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Jesus se retira para evitar ser proclamado rei pela multidão, buscando um momento de isolamento. Ao todo, nos evangelhos há pelo menos 9 relatos diretos de Jesus se isolando em desertos, montes ou lugares solitários para orar ou descansar. Essas passagens nos mostram um padrão em sua vida e ministério. Jesus priorizava momentos de solitude e comunhão com o Pai, provando quanto nós precisamos priorizar e agradecer por momentos assim também. Jesus sabia que nem os aplausos da multidão, nem as vaias, poderiam substituir aquilo que Deus queria falar diretamente e diariamente ao seu coração. É no deserto que as vozes exteriores se silenciam e a voz de Deus se torna clara. Precisamos reconhecer que, às vezes, estamos tão seduzidos pelos elogios ou tão preocupados com as críticas, que deixamos de ouvir o que Deus tem para nos dizer. Somente no deserto, na solidão com Deus, encontramos essa clareza. O deserto carrega outro poder especial, é um local de dependência completa do sustento divino, onde somos chamados a confiar que Deus proverá todas as nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. O problema é que ainda insistimos em convidar outros para encurtar nosso tempo no deserto. Homens, prestem atenção. Viver a vida adulta, como casados e sacerdotes do nosso lar, significa assumir todas as nossas responsabilidades, inclusive nas tribulações. Buscar refúgio nos pais ou em outros, em momentos de dificuldade, não é o plano de Deus e não glorifica a Ele. Hoje em dia, é comum vermos homens se acomodarem em situações como morar com a sogra ou depender de familiares, mas isso não é saudável, nem para nós, nem para eles. Quem tem ouvidos, ouça. Muitas vezes estamos vivendo como escravos, aceitando migalhas, enquanto que Deus tem almanaque e glorifica a Ele. Às vezes, precisamos dar um passo para trás, aceitar o processo e esperar pelo verdadeiro Isaque. Quando fazemos isso, poupamos nossos pais de um fardo desnecessário e nos preparamos para viver a plenitude do que Deus tem para nós, no tempo certo e da maneira certa. O deserto, ao contrário do que muitos pensam, não é um período de ausência de Deus, mas de sua presença intensa e poderosa. O deserto é uma escola divina onde aprendemos a esperar pelo tempo certo. Quando olhamos para o povo de Israel no deserto, vemos que, apesar das queixas e dúvidas, Deus nunca deixou de sustentá-los. O maná descia do céu todos os dias, ensinando ao povo a confiar em Deus para a provisão diária. O deserto foi um tempo em que Deus ensinou seu povo a confiar nele completamente, a não depender de suas próprias forças ou planos, mas a viver na total dependência da sua provisão. Em meio ao deserto, Deus estava operando milagres diários. Portanto, não demonize o deserto. Voltando ao exemplo de Abraão, vemos que saber esperar em Deus é crucial. O tempo de espera pode ser difícil, mas é nele que Deus trabalha em nós, molda nosso caráter, e prepara o caminho para que a promessa verdadeira seja entregue. Isaque chegou, e com ele veio a verdadeira alegria e realização. Mas isso só aconteceu porque Abraão, depois de seu erro com Agar e Ismael, escolheu confiar em Deus e no seu tempo. Ele não permitiu que o erro do passado impedisse o agir de Deus. Em vez disso, ele voltou a confiar na promessa, sabendo que o tempo de Deus é perfeito. Esse é o mesmo princípio que vemos ao longo da Bíblia. José, por exemplo, passou muitos anos em um deserto pessoal, primeiro como escravo no Egito e depois como prisioneiro injustamente acusado. No entanto, foi nesse tempo que Deus o preparou para se tornar o governador do Egito e salvar muitas vidas. O tempo de deserto de José foi um tempo de preparação, de aprendizado, de dependência de Deus. Quando o tempo certo chegou, Deus o exaltou e cumpriu as promessas que havia feito.
Para os empreendedores, esse princípio é vital. Muitas vezes, o tempo de espera parece improdutivo, como se estivéssemos estagnados ou perdendo oportunidades. Mas é exatamente nesse tempo que Deus está trabalhando nos bastidores, nos moldando, nos preparando e nos ensinando lições valiosas que nos capacitarão a lidar com as bênçãos futuras. O deserto pode parecer um tempo de escassez, mas, na verdade, é um tempo de abundância espiritual, se você o buscar, onde somos alimentados diretamente por Deus e preparados para o futuro. A espera no deserto é, portanto, uma oportunidade de crescimento, de transformação e de confiança em Deus. Ao reconhecer que esse tempo faz parte do processo divino, podemos descansar na certeza de que Deus é para cumprir suas promessas no tempo certo. É no deserto que aprendemos a abandonar nossa autossuficiência e confiar plenamente em Deus. E é também no deserto que somos capacitados a entrar na terra prometida, prontos para viver a plenitude do que Deus tem para nós. Mas ainda sobre o teste do tempo, não posso negligenciar que nem todos, em todas as situações receberão a promessa que ele fez. Calma, não é heresia. Porque algumas pessoas oram por outros e veem milagres acontecerem, mas em suas próprias vidas não experimentam o mesmo. Certa vez vi um vídeo de um cego de nascença, cristão, adorador que orou por outros e estes foram curados, enquanto ele mesmo não havia sido. A resposta está na forma como Deus vê o propósito da nossa vida. Ele enxerga tudo de uma perspectiva macro, do alto. Ele não está limitado ao momento presente, como nós estamos, ele vê a eternidade. E, por essa razão, muitas vezes não entendemos imediatamente os seus desígnios. Não podemos interferir nos propósitos de Deus, porque eles estão além da nossa compreensão. Só no now, quando estivermos diante dele, perceberemos o quanto ele estava certo, o quanto seu plano era perfeito. Mas há algo que posso te garantir, há muito mais paixão e fé naquele que, mesmo não recebendo seu milagre em vida, continua a crer em Cristo e que ele faz, do que naquele que só crê porque recebeu. Essa fé profunda e inabalável não é comum, é reservada para aqueles que têm uma confiança verdadeira e duradoura em Deus. E Deus conhece esses corações. No final desse vídeo o adorador grita, se Deus não me curar ainda nessa vida, é porque naquele dia, o primeiro rosto que ele deseja que eu veja será o do meu amado. Arrepiante, não é mesmo? Alguns desses exemplos de fé perseverante são citados em Hebreus 11 como heróis na fé, e servem como grandes testemunhos para nós. Um desses exemplos é Abraão. Ele creu na promessa de que seria pai de uma grande nação, apesar de sua idade avançada e da esterilidade de Sara. E, embora ele tenha visto o nascimento de Isaque, Abraão não viu, durante sua vida terrena, o cumprimento completo da promessa de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. No entanto, ele continuou crendo, sabendo que Deus cumpriria o que havia prometido. No now, quando estiver diante do próprio Deus, Abraão verá a totalidade da promessa realizada. Outro exemplo é Moisés. Ele conduziu o povo de Israel para fora do Egito e liderou-os pelo deserto rumo à terra prometida. Moisés dedicou sua vida a servir a Deus e ao seu povo, mas, por causa de um erro, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. No entanto, Moisés permaneceu até o M, confiando em Deus e na sua justiça. Ele não recebeu em vida o privilégio de pisar na terra que tanto almejou, mas certamente o verá de uma perspectiva eterna, nas promessas de Deus. Finalmente, pensemos nos mártires mencionados também em Hebreus 11. Veja o exemplo de João Batista, que preparou o caminho de Cristo, conviveu com ele, mas não teve o privilégio de vê-lo ressurreto, subindo aos céus e de tê-lo habitando para todos sempre dentro dele, como nós temos. Estes não experimentaram o milagre de serem livrados da morte, mas nunca perderam a esperança. Eles olharam para além do visível, para aquilo que estava por vir. Hebreus 11 2.36-38 NTLH diz, alguns foram insultados e surrados, e outros, acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros, cerrados pelo meio, e outros, mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles.
Esses heróis da fé nos ensinam que a verdadeira confiança em Deus não está condicionada ao que recebemos nesta vida, mas está fundamentada na certeza de que em Deus é a inadilidade de suas promessas, mesmo que elas se cumpram no porvir. Eles viveram e morreram sem ver o pleno cumprimento do que lhes foi prometido, mas confiaram em Deus até o fim. Essa é a fé que agrada a Deus, a fé que não depende do que os olhos podem ver, mas do que o coração sabe ser verdade. Como você percebeu, todos nós precisamos passar pelo processo no deserto. E não, o deserto não é contrário à graça. Na verdade, ela faz parte do plano de Deus, é um mecanismo escolhido por Ele para que possamos desfrutar plenamente daquilo que já recebemos. Veja, Deus nos ama incondicionalmente, por isso, Ele quer que sejamos capazes de administrar e viver todas as bênçãos que Ele já nos deu. As promessas são nossas, mas há um processo de maturidade que nos prepara para recebê-las da forma correta. Pense em um pai que já tem uma grande herança reservada para seu filho. O filho não precisa trabalhar para conquistar essa herança, ela já é dele por direito. Mas o pai também deseja que o filho tenha sabedoria e maturidade para lidar com ela de forma responsável e plena. Da mesma forma, Deus já liberou todas as suas promessas, mas Ele nos leva por um processo de crescimento para que possamos vivê-las de maneira que reita sua glória. O deserto não se opõe à graça, ela complementa a graça. A graça nos dá o acesso à herança, mas a maturidade nos capacita a administrar bem essa herança. Paulo fala sobre esse processo de amadurecimento em Efésios 4:13, onde ele menciona que o objetivo é que todos nós alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, até chegarmos à maturidade, à medida da estatura completa de Cristo. Não se trata de uma tentativa de ganhar algo de Deus, mas sim de sermos moldados à imagem de Cristo para que possamos viver a plenitude da vida que Ele já conquistou para nós. Portanto, quero te dar mais uma chave. É sábio que você rearme inúmeras vezes para si mesmo que em Cristo Jesus, você já tem tudo o que precisa para amadurecer até que a sua promessa se concretize. Em Filipenses 4:19, Paulo diz, "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, tudo aquilo de que vocês precisam." Isso confirma que, em Cristo, já temos tudo o que precisamos. Deus não se apressa porque Ele vê além do tempo, Ele vê a totalidade da obra que já foi concluída em Cristo. Nós, às vezes, sentimos a tensão do tempo porque estamos sendo moldados para viver essa plenitude. Mas é a graça de Deus que sustenta todo o processo. Então, se hoje você sente que está esperando por uma promessa, lembre-se, a espera não é sobre Deus se decidir agir ou não. Ele já agiu. A cruz e a ressurreição de Jesus são a prova de que tudo o que você precisa já está disponível. A questão não é mais se você será abençoado, mas sim quando você vai permitir que a realidade dessa bênção se manifeste em sua vida. Mas quero te lembrar de algo ainda maior: existem duas promessas que superam todas as outras, e eu te convido a desejá-las acima de tudo. A primeira é que Ele voltará para se encontrar com sua igreja. E a segunda, tão gloriosa quanto, é que nós estaremos com Ele, vendo-o face a face, na plenitude de sua glória e majestade. Aleluia! Imagine o momento em que nossos olhos finalmente se encontrarem com os dele, quando todo o peso da vida terrena será deixado para trás, estaremos completamente envoltos em seu amor e sua luz. Não há nada que se possa comparar a esse encontro. A eternidade ao lado dele é a maior de todas as promessas, e é por isso que vivemos e esperamos com um coração ansioso e apaixonado. Agora descanse nessa palavra. 2 Coríntios 3:18 Mas nós, cristãos, não temos véu sobre o rosto, nós todos podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. E, à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais parecidos com Ele, refletindo a sua glória cada vez mais.